Uma coisa que eu acho que é legal discutir, porque eu recebi muita pergunta, tá, sobre isso, e eu até não aguento mais responder, eu vou deixar para vocês responderem muita coisa, mas assim, eu entro em cliente, e tem muita gente que pergunta, mas eu entro em cliente que eu vejo o cara, pelo menos antigamente, né, tacando o UTM em todos os links do site. Mas o UTM, assim, no menu, no rodapé, em tudo canto que você imagina, assim, né? E a gente sabe que tem aquele lance de reescrever e tal. E eu queria entender o quanto que o UTM evoluiu pro Analytics 4 ou não, o quanto que é diferente, até porque até naquela telinha de geração de UTMs do Analytics, tem o A e já 4. Então, há um tempo atrás... Então, até um tempo atrás tinha, em teoria, o 3 e o 4 ali no universo, e o 4. E acho que tem alguns campos extras ali, mas queria entender um pouco mais. Campos extras. Já não tem? Nesse momento, não. Pô, mataram tudo, não é possível. Eu vou levantar a bola para você explicar, beleza? Mas o Google entendeu que essa prática de taguear o theme source no site é tão errada, mas, como o Luciano diz, é raro, mas acontece tão sempre que o Google, inclusive, mudou a forma do entendimento de uma métrica, da maneira como ele coleta, prevendo que as pessoas vão fazer essa merda. Olha só. Mas não é que você tem que continuar fazendo. Pelo amor de Deus. Você deve parar. Então, você explica a forma de entendimento dessa métrica e por que você é cagado. Exatamente. Principalmente porque a maneira que a gente teve... O que acontecia quando a gente, primeiro, fazia esse tipo de prática? Ah, eu sou gênio. Eu quero traquear o meu banner. Eu não quero implementar um evento. Ou, pô, eu nem sei que existe a possibilidade de traquear um evento. Então, eu vou fazer o seguinte. Pô, tem um negócio aqui chamado UTM, que é um parâmetro que eu posso colocar. E eu vou colocar, pô, UTM banner. É lógico. Home. Maravilha. Source banner, medium home, campaign, Dia das Mães. Exatamente. Então, o que acontece? Primeiro, quando você clica isso dentro do GA Universal, ele cria uma nova seção. Ou seja, a partir do momento que ele identifica os parâmetros UTM dentro da URL, ele cria uma nova seção. Isso por si só já é alarmante. Porque lembra a sua cliente aí, ela estava com a quantidade inflada. Né? Então, assim, quando a gente vai chegar num cenário de um cliente que tem dados errados, a gente desconfia de tudo, até porque senão ele não teria me contratado. Então, esse é o primeiro ponto. A gente vai ter uma quantidade de sessões mais infladas porque ele cria uma nova sessão toda vez que ele identifica um novo parâmetro de atribuição dentro dele. Beleza. Esse é um ponto. Segundo é que, além disso, ele sobrescrevia a URL, a origem, mídia, campaign, qualquer um dos parâmetros dentro dessa jornada do usuário, porque ele identificava que o usuário estava entrando numa nova jornada, uma nova sessão. E aí, o que mudou com relação ao Google Analytics 4? Primeiro, Mas só um ponto, ou seja, significa que se o cara entrasse no seu site e aí ele clicasse no banner que tiver um UTM, banner, home, casa, Dia das Mães, etc, tal, e ele veio pelo SEO, né? Veio do orgânico e tal. Clicou, ou seja, aí ele comprou. Mas é do banner. Ninguém sabe que veio do SEO, é do banner. Isso aí. Não, por isso que a gente tá falando da atitude de um gênio aqui. Senão não seria. Maravilhoso. Porque aí, imagina o esforço que você teve para gerar esse conteúdo. Sim. E aí agora, quem foi que vendeu foi o banner. E não só isso, a gente tá falando em SEO, mas assim, de uma maneira geral, se o cara tá com um bannerzão ainda na homepage, bonito e tal, é ads, é social, é SEO, todo mundo vai pro buraco. Exatamente. E, inclusive, em todos esses ele bota dinheiro, né? Então, imagina você perder a referência do quanto que você gastou para trazer aquele usuário para dentro do seu site, porque você quer medir o quanto o banner converteu. Isso não existe. Então, além de inflar os dados, você sobrescrevia a seção do usuário, falando de maneira prática aqui. Dentro do GA4, a primeira coisa que ele faz é, quando eu sobrescrevo a origem, ele não muda a origem e, segundo, ele não cria uma nova seção. Ou seja, ele entendeu que as pessoas estavam fazendo isso. Inclusive, tem uma dimensão dentro do GA4 que é origem de meio de sessão, para pegar alguns desses casos quando acontece esse tipo de problema. Mas, pelo amor de Deus, eu não gosto nem de falar sobre isso, porque o cara vai, então vou continuar fazendo. Vamos fazer, né? Não faz. É para isso que servem os eventos. Perfeito. Tá? E dentro dos eventos recomendados, para um banner especificamente, nem é um evento personalizado, é um evento recomendado. Tem um evento chamado View Promotion que você consegue dizer qual o criativo que estava no banner, qual é a campanha, qual o ID da campanha. Ou seja, eu consigo trazer, acima de tudo, mais informação. Então eu vou disparar um evento quando o cara vê a campanha e quando ele clica, pô, vocês são de SEO, o que isso vai dar? Um CTR ali na hora pra gente poder entender quanto cada campanha converte. Pô, se eu tenho um banner que tem 3 slides ali, eu vou conseguir qual dos 3 está convertendo, porque eu tenho um campo chamado posição, ou seja, só tem vantagens em medir o comportamento do usuário através de eventos.
Ou seja, essa prática, ela é muito ruim porque, assim, alguém em algum blog lá fora inventou que dava para fazer isso. Sacou? Todo mundo copiou e quem teve que resolver para os nossos clientes foi a gente. E é um puta atrito que gera. Sim. Porque imagina agora você chegar para um cliente que tá tendo esse problema, chegar e falar assim, cara... Tira tudo. Cara, a gente já chegou a acontecer. Como é que vocês trabalham aqui, sacou? Sim. Porque se vocês não sabem de onde que tá vindo o investimento de mídia de vocês, o que vocês estão fazendo aqui dentro? Sim. Sacou? Não é o banner maravilhoso que você fez na home com mais Tá 35 que tá vendendo. Sim. Você tem que entender quem tá vindo pra... E aí, esse é o ponto. Porque assim, o parâmetro UTM, ele vem para medir algo que está externo ao nosso site. O nome é tráfego, né? Exatamente. Então, origem de tráfego. É que trouxe tráfego para você. Você tá dentro do seu site, você não trouxe tráfego. Sim. Então, a maneira de você medir é a interação. Sim. Que é evento, tecnicamente. Sim. Exatamente. Então, a ação do usuário, a gente sempre vai medir através de eventos. Sim, E aí que é uma curiosidade? Opa. Sabe o que significa o TM? Vamos lá. Pode contar para nossa. Não, essa é boa. Porque você vai ver. Você falou assim: o Google criou uma ferramenta do zero. Sim. Mas quando você descobriu o que o TM significa, você vai ver. Tá, nem tanto. O TM vem de Urshin Tracking Modeling. Ok. Oxi. Era do Word. Ou seja, desde Maravilhoso. 2005. É a mesma coisa. E assim, eu até concordo que não daria pra mudar agora pra beleza. Google Acostumou. TM, sacou? Porque acostumou. Tanto é que o Google, quando criou pro Google Ads, chamou de G-Clead, vai. Sim, Exatamente. Que é o ok. G-Clead que faz Justo. segmento automático de Google Ads, né? Exatamente. Agora, aí tem dois pontos interessantes. O primeiro, que alguns clientes que a gente entrava e via isso, eu tentava, né, conversar com o pessoal para tirar. E para facilitar, a gente costuma fazer muito rastreamento em SEO. Então você pega ferramentas ali que você vai rastrear o site inteiro do cara. E a gente colocava uma... Às vezes você pode usar o Screaming Frog, site menor, ou um Crawl, site maiores. Você sempre colocava ali para identificar tudo que tinha o TM. Aí você conseguia descobrir todos os links que tinham o TM e passava uma lista pro cara. Falava, olha, tem essa Tá lista tudo errado aqui. O problema é quando tinha muito. Aí ferrou, né? Porque é uma lista enorme, o cara não queria tirar tudo, né? Esse é um ponto relevante. Agora, o segundo ponto, e eu acho que talvez seja o mais interessante, é as pessoas faziam errado. Beleza. De tão errado que era feito, o Google, quando atualizou, foi pro Google Analytics 4 e falou, cara, vamos mudar a forma aqui, porque o cara... Não foi só por isso também, porque ele, entre aspas, ele duplicava a quantidade de sessão. Exato. Aí duplica a sessão, duplica registro, Sim, duplica por tudo. tamanho. Você Então, entende que é uma tudo, prática tão comum, mesmo sendo errada, que o Google falou, como eu posso evitar? Exato. Então, ou seja, mas é interessante isso porque é tão comum as pessoas errarem. O pessoal errava tanto que o Google falou, cara, preciso fazer alguma coisa aqui para evitar o pessoal errar tanto aqui. Então, eu vou reduzir aqui para os dados saírem mais precisos. Então, isso mostra o quanto que o mercado de analytics ainda não é maduro. Porque o cara teve que arrumar um negócio, tipo, que as galeras faziam tão errado. Ele falou, é errado, mas vamos dar um tapinha aqui para ver se a gente reduz isso aqui. Eu sei que a gente tá há 7 horas aqui nesse podcast. É uma aula pra galera. Mas lá no início, a gente falou sobre isso. Quando você falou assim pra mim, qual o maior choque que você entende? Eu falei, ninguém media evento no dia antigo. Olha só. Então, já 400% baseado nisso. Se as pessoas medissem evento no dia antigo, não teria o time source Não em banho. pensava.